Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao retorno aqui do vídeo aqui no canal do SDR Eletrônica, na continuação da linguagem C++. Paramos aqui nesse programa. Vou voltar aqui para relembrar, né? Paramos aqui e vamos continuar lendo o texto aqui da nossa apostila do compilador Dev na linguagem C++. Antes disso, vamos agradecer a todos os inscritos, agradecer a todos os pessoais aí da Epix, do Apoia-se, que está ajudando a manter o nosso canal no ar. Agradecer o YouTube, agradecer o pessoal que está fazendo perguntas aí sobre os vídeos. Fiquem à vontade. E vamos dar continuação aqui à nossa apostila, né? Nosso estudo aqui da linguagem C++. Que logo nós vamos ter vídeos aí de programação. Ok? Então vamos lá. Sem enrolação. Uma pequena diferença que vimos entre esses dois métodos de ler arquivo, né, um arquivo inteiro, é que o método .get lê todos os caracteres até o fim do arquivo, lê o texto inteiro, incluindo quebras de linha. O método getLine utiliza quebras de linha para determinar o fim de sua leitura e descarta elas. Assim, no exemplo do logo acima, tivemos que instruir o programa a adicionar uma quebra de linhas após exibir na tela cada uma das linhas lidas. Entretanto, lembre-se que, para arquivos grandes, o método getLine é mais eficiente e mais rápido. Tenha em mente que cada acesso de um objeto fstring a um arquivo demanda um certo processamento. Em um arquivo grande, se temos centenas de linhas, então temos milhares de caracteres, que são letra por letra, ou os símbolos, né? Caracteres pode ser aspas, parênteses, pode ser vírgula, ponto vírgula. O que significa que o método get acessará muito mais vezes o mesmo arquivo do que o método getLine. Modos de arquivo. Quando abrimos um arquivo, podemos querer fazer diferentes coisas com o conteúdo deste arquivo. Por exemplo, aumentar o tamanho da letra, né? Mudar o que está escrito, aumentar.
Podemos querer continuar a escrever no fim do arquivo, dando continuidade aos dados já existentes nele. Vamos supor, comecei a escrever essa apostila, parei hoje, amanhã eu continuo o resto. Podemos querer apagar todos os dados já escritos e começar do zero também. Né? Começar do zero novamente. Os modos de arquivos, né, servem justamente para isto. Para definir como deve ser o comportamento de um arquivo quando acessado pelo programa. Podemos definir que o arquivo será utilizado somente para leitura ou somente escrita. Se será utilizado para anexar dados ou se será reescrito totalmente. Definimos o modo do arquivo quando abrimos ele com um objeto, adicionando um parâmetro novo ao método open. Veja o exemplo abaixo. Objeto, espaço, ofstring, dentro de chave, ponto open, abro parênteses, abro aspa, nome do arquivo, fecho aspa, vírgula, ofstring, ponto, dois pontos, abre chave, do jeito que está aqui, ó. Módulo de arquivo, fecho chave, fecho parênteses, ponto, vírgula. Ou, né, a gente pode escrever de outra maneira. Objeto ifstring, em vez de escrever of, open continua o mesmo, nome do arquivo é o mesmo, ofstring continua o mesmo, modo do arquivo é o mesmo. A única coisa que muda do lugar do ofstring, a gente vai usar ifstring. A tabela abaixo resume os modos de arquivo disponíveis na linguagem C++. Ó. iOS_base, in, abre arquivo para leitura. iOS_base, out, que é saída, in é entrada, out é saída. Abre arquivo para escrita. iOS_base, até, né, procure o final do arquivo ao abrir ele. Aí nós temos o app, anexa os dados a serem escritos ao final do arquivo. Tudo iOS_base, ó, tem vários. Aí nós temos aqui o trunc, que trunca os dados existentes no arquivo. E o binary, que ele faz o quê? Ele abre e trabalha com arquivos em modo binário. Tá? Note que um arquivo aberto por um objeto ofstring não necessita que definamos o modo de arquivo ofstring. Out. Não precisa. Pois este modo já está definido para este tipo de objeto por definição, de padrão do programa. Não pode mudar. O mesmo ocorre com o modo ifstring. Né? Em vez de usar ofstring, ifstring. In. E os objetos ifstring. Além disso, por definição do programa, um arquivo aberto por um objeto ofstring irá truncar os dados já existentes no arquivo, escrevendo os dados novos por cima dos antigos. Porém, o modo ofstring nos permite anexar dados ao final de um arquivo. O exemplo abaixo utiliza o modo ofstring para criar uma espécie de agenda simplificada de um arquivo de texto. Então, esse aqui é um exemplo de programa, tá? O cabeçalho a gente já conhece. O include uString, include fstring, include string, que são caracteres. Use namespace, int main, int dia, mês, ó. Aí tem o share, que é letra, são 1000. Quote, programa, agenda, versão. A gente pode pôr uma versão aqui, né? ofstring, agenda, agenda.open, entre parênteses, aspas, agenda.txt, que é do formato texto.
vírgula, ofstream, ponto, né, dois pontos, app, fecha parênteses, ponto, vírgula. Aí nós temos a função quote, novamente, digita o compromisso no espaço abaixo, né, abre, fecha parênteses, dois pontos, barra N. Sim, getLine, abre parênteses, letra, 1000. Quote, digite o dia do compromisso, sim, dia. Quote, digite o mês do compromisso, sim. Eu poderia colocar um outro quote aqui, digite, né, o bimestre, ou a semana, ou o trimestre, ou o ano do compromisso. Aí nós finalizaríamos como sim. A gente pode colocar várias alternativas aqui. Tá? Várias. Aí nós temos aqui agenda, compromisso marcado para o dia tal. Dia. A gente coloca o dia aqui. De mês, ó, do mês tal. Agenda letra. Agenda N. Quote, obrigado. Sua agenda foi atualizada com sucesso. Agenda close. Agenda. System pause. Para pausar o sistema, que é o padrão dessas três últimas linhas aqui. Return zero, fecho chave. E vamos inicializar o módulo 11, que é o último módulo. Já estamos na página 71. Tá? Vamos começar a ler o módulo 11 hoje. Programação orientada a objetos. Aqui já é bem mais avançado, né? Objeto. Não é letra, não é número, é objeto. Até isso a programação C faz. Tá? Nos módulos anteriores, cobrimos todos os aspectos essenciais da programação estruturada em linguagem C++. Entretanto, a linguagem C++ possui muito mais aspectos do que os tratados até agora. Pode-se dizer que tocamos apenas na ponta do iceberg. O verdadeiro poder de C++ está na sua versatilidade e capacidade de ser programa em vários paradigmas diferentes. Seja programação estruturada, orientada a objetos ou orientada a templates. O módulo a seguir tenta fazer uma explicação básica sobre o que é programação orientada a objetos, dando aos leitores uma breve introdução aos conceitos essenciais desse paradigma, sem adentrar em exemplos de código. Tá? Então, assim, a linguagem C, tudo que a gente vê lá no nosso computador é tudo baseado na linguagem C. Tudo. Todos os programas que a gente usa, é tudo baseado na linguagem C. Tá? Inclusive os aplicativos de celular, de tablet, de notebook, do computador, todos os programas que a gente usa, é tudo baseado na linguagem C. Aí tem a pastinha lá, música, foto, né? Texto, programas. Tá? Então é o que a gente vai trabalhar daqui em diante, que é o último módulo. Paradigmas de programação. O que são paradigmas da programação? Como dissemos no primeiro módulo desta apostila, paradigmas de programação são conjuntos de ideias que fornecem ao programador uma visão sobre a estruturação e execução de um programa. Assim como ao resolver um problema, podemos adotar uma entre variadas metodologias para resolvê-lo. Ao criar um programa, podemos adotar um determinado paradigma de programação para desenvolvê-lo. Pode fazer tudo isso daí. O primeiro paradigma, né, que aprendemos quando começamos a estudar programação, qualquer que seja a linguagem, é o paradigma da programação estruturada. A programação estruturada tem como objetivo escrever programas que sigam uma lógica linear, ou seja, tenha começo, meio e fim. A grosso modo, um programa escrito dessa forma começa com a declaração das variáveis que serão utilizadas,
seguindo para a execução de comandos, funções e tomadas de decisão numa sequência linear, até que todas as linhas de código tenham sido executadas e o programa atinja seu final. É a maneira mais simples de se escrever, né, um programa, principalmente porque utilizamos esta mesma lógica linear no dia a dia. Faça tal tarefa. Depois, caso tal condição seja verdadeira, realize outra tarefa. E assim por diante. Vamos supor, vou lá limpar o chão da casa. Limpei o chão da casa. O que dá pra fazer agora? Limpar o fogão, limpa o fogão. E depois, dá para lavar a louça? Lava a louça. Não dá para lavar a louça agora. Eu vou limpar o banheiro, lavo o banheiro. Aí eu vou lavar a louça. Depois eu vou lavar a roupa. Não dá para lavar a roupa agora. Vamos limpar a garagem. Limpa a garagem. Entendeu? Porém, quando precisamos escrever programas realmente grandes ou realmente complexos, a programação estruturada torna-se ineficiente. Imagine um editor de texto, onde se pode escrever um documento, criar um novo documento, alterar fontes, tamanho, parágrafo, tabulação, executar correções ortográficas. Tudo esse monte de recursos tem que ser incluído no programa. Então, para criar o programa é completo, né? E é complexo. Agora imagine como acomodar todas as diferentes ações que um usuário pode executar em um programa de estrutura linear. Né? No exemplo, num caso, a gente pode pegar um programa aí que a gente usa para criar texto. Quanto recurso tem no programa que a gente cria texto? Um monte de recurso, né? Então a gente tem que ir escrevendo o programa e ir colocando todos os recursos passo a passo. Eu coloco um recurso e termino ele. Aí eu coloco outro recurso e termino ele. Não devo terminar tudo hoje? Deixa para outro dia, mas eu tenho que colocar na sequência e salvar o programa. Aí eu vou colocando os outros recursos que eu quero no programa. Né? Eu posso ir colocando mais e mais recursos. Tá? Mais e mais recursos no programa. Corretor automático. Quando digitar a primeira letra, começar com a letra maiúscula. A segunda letra já é minúscula. Né? Quando for digitar o cabeçalho, ele já vai para o centro do texto. Ele já pode ir alinhando o texto. Quando escrever até o final de uma linha, chegando no final da barra lá da margem, né? Tem que ter a margem da linha ainda também. Tudo isso tem que colocar no programa de criador de texto. Ele pula para a linha de baixo. Eu posso controlar a largura da margem estreita, normal, margem mais larga, ou sem margem nenhuma. A letra fica bem na beiradinha do texto. Então, todos esses recursos dá para a gente colocar no programa. Beleza, pessoal? Então, vamos parar por aqui hoje em programação orientada a objetos. Próximo vídeo a gente continua e vamos ver se a gente termina aí, né, a nossa apostila. Apesar que dá pra gente ler mais um pedacinho aqui hoje, né? Então vamos ler mais esse pedacinho aqui. O paradigma da programação orientada a objetos nasceu no começo da década de 1970, a programação. E tinha por objetivo propor uma nova maneira de se olhar para a elaboração de programas. Para a programação orientada a objetos, um programa deve ser visto como uma coleção de objetos que trabalham cooperando entre si, ao contrário de uma lista de instruções que deve ser seguida pelo computador. Desse modo, cada objeto dentro de um programa deve ser visto como uma máquina independente, com um determinado papel ou objeto, né, objetivo na execução do programa. Estes objetos devem se comunicar entre si, recebendo, processando e enviando dados para outros objetos do programa. Então a gente vai parar aqui hoje. Então fica muito longo o nosso vídeo. Beleza, pessoal? Próximo vídeo a gente vai continuar aí. E se finalizar o vídeo, a gente já vai começar no próximo vídeo a instalação do programa, do nosso compilador dev, tá? Para a gente ver como que ele funciona e começar a nossa programação. Um abraço a todos e fui!